Olá, bem-vindo a mais um Desperta Colonial. Eu sou o pastor Clayton, missionário da Igreja Batista em Jardim Colonial, e vamos ter esse tempinho agora estudando a Palavra de Deus, tendo essa devocional, onde seremos edificados através da Palavra de Deus. E eu quero começar essa devocional, esse Desperta Colonial, contando um breve testemunho. Quando nós vivíamos com um povo indígena na floresta amazônica, lá no estado do Amapá, eu não posso falar o nome do povo. Os irmãos bem sabem, já viram fotos na igreja. Teve um irmão, o Rubão, que visitou comigo lá. Ele teve esse privilégio de vivenciar e passar um tempo lá comigo. A gente dependia muito o nosso meio de locomoção era o barco, então muita água, muitos rios. E a gente também dependia de uma bomba d'água, que essa bomba d'água bombeava a água do poço para nossas caixas d'água, para a caixa d'água onde a gente morava, na casa onde a gente morava, e também de toda a equipe. E essa bomba d'água, meu querido irmão, querida irmã, eu passei um sufoco com ela uma vez, e foi muito engraçado esse sufoco, e eu pude também refletir sobre o tema qual nós vamos falar nesse Desperta Colonial. Essa bomba d'água, a gente dependia dela diariamente. Diariamente dessa bomba d'água, a gente dependia dela para ela puxar água para a nossa caixa d'água, para as nossas caixas d'água. E certo dia essa bomba d'água resolveu parar de funcionar. Então imagina, você no meio do mato, sem nenhum recurso, sem nenhum técnico para poder mexer, fazer voltar a funcionar essa máquina. E quando a gente passa pelo treinamento da missão, a gente recebe algumas noções básicas de enfermagem, noções básicas de eletricista, de mecânica. E eu peguei poucas coisas na parte de mecânica. E eu sei pouquíssima coisa ainda hoje nessa área de mecânica. E essa bomba d'água resolveu quebrar. E eu era o único homem ali para fazer aquela máquina voltar a funcionar. E eu me vi numa dificuldade muito grande em tentar consertar aquela máquina. E o missionário que mora ainda hoje na cidade, na base, na cidade, ele entendia muito, porque ele já tinha vivido lá há muitos anos, ele sabia muito mexer com esse tipo de equipamento. E esse missionário conversava com ele todo dia pela manhã, através do rádio, o rádio amador. A gente conversava todo dia, 8 horas da manhã, a gente entrava em contato para saber como que estava, para receber notícias das nossas famílias, para a gente falar como que estava lá a nossa situação. Então, todo dia a gente conversava. E certo dia eu liguei para ele, eu falei, olha, colega, a máquina parou de funcionar, eu tentei fazer ela voltar a funcionar, mas eu não consegui. E essa bomba d'água era fundamental para a gente, porque sem ela a gente tinha que pegar água com corda, puxar água com corda, e ela facilitava muito a nossa vida, o nosso dia a dia. Aquela bomba d'água facilitava muito a nossa vida. Então, eu expliquei para ele a situação. Ele falou, Clayton, faz tal coisa. Aí eu falei, tá bom, eu vou fazer. Desliguei o rádio e fui tentar fazer o que ele me explicou. Aí eu passei o dia inteiro tentando fazer aquela bomba d'água voltar a funcionar. E ela não funcionou. No outro dia, eu tive que esperar outro dia, 8 da manhã, para falar com ele, olha, colega, não funcionou a máquina ainda. O que eu faço? Ele falou, Cleiton, faz tal coisa e tal coisa, então. Beleza, fui fazer novamente outras coisas que ele me orientou a fazer. E eu fui tentar fazer e não consegui, não tive sucesso. Aí ele falou, olha, Cleiton, a única solução é você trazer a máquina para a cidade para tentar consertar. Mas a cidade era muito distante de onde a gente morava, então a gente tinha que esperar chegar aquele período onde a gente ia sair e ir para a cidade, que era muito longe, cerca de 10 horas, 9 horas de viagem, contando o barco e o carro que a gente usava como meio de transporte. Então, quando eu cheguei na cidade, alegre, feliz,
sabendo que eu poderia resolver o problema levando em algum técnico, alguma assistência especializada. E eu fiquei feliz em saber que eu poderia fazer isso. Voltando para nossa casa, no meio da floresta amazônica, a máquina não funcionou. E eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu estava angustiado, o pessoal dependia daquela bomba d'água para poder usar a água em casa, para poder tomar banho, para poder beber, e eu não estava conseguindo fazer aquela bomba d'água funcionar. E um dia eu passei muito, mas muito tempo tentando fazer aquela bomba d'água voltar a funcionar. E sabe quando você está no limite? Você já tentou de tudo, já fez de tudo e não teve sucesso, não teve resultado? Então, eu cheguei nesse nível. E eu me vi, querido irmão, querida irmã, no momento em que eu quase que chorando, conversando com Deus, eu reconheci que eu não conseguia fazer aquela máquina voltar a funcionar. E eu pedi para Deus, com muita humildade mesmo, que só eu sei o que eu estava vivendo aqueles dias. Com muita humildade eu pedi, Deus, por favor, faz essa máquina voltar a funcionar, que eu não estou aguentando mais essa situação. Para muitos pode ser algo simples. Uma máquina que está quebrada, fazer voltar a funcionar, beleza, mas para mim era muito complicado. E eu me vi naquela situação, conversando com Deus ali sozinho, naquele silêncio, no meio do mato, e eu orei. Eu orei com muita sinceridade. Deus, por favor, eu dependo do Senhor para fazer essa bomba d'água voltar a funcionar. Queridos, eu quero conversar com você agora sobre dependência no Senhor. Dependência somente no Senhor. Depois dessa longa introdução, eu quero ser o mais breve possível na reflexão desse Desperta Colonial. Dependência somente no Senhor. Geralmente a gente fala, é muito comum a gente falar que a gente depende do Senhor, que a gente confia no Senhor plenamente. Muitas vezes a gente fala isso da boca para fora, achando que a gente realmente depende do Senhor. Eu quero ler com você lá em Provérbios capítulo 3, versículos 5, 6 e 7, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Querido, será que realmente dependemos do Senhor? Será que realmente estamos dependendo totalmente dele ou confiamos nas nossas próprias forças? Será que só na hora do aperto, como eu estava passando naquela aflição ali, tentando fazer a bomba d'água voltar a funcionar, e só na hora do aperto mesmo, no limite, quando eu cheguei no meu limite, eu vi que eu precisava depender do Senhor e buscar nele a sabedoria. Como desenvolver a dependência no Senhor com humildade? É o que eu quero falar com você essa manhã. Como desenvolver a dependência no Senhor com humildade? Primeiro, no versículo 5, a parte A diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Confie totalmente no Senhor. Confie plenamente nele. Não confie apenas uma parte, apenas a parte que você não sabe o que fazer e você vai confiar nele. Não, mas confie, eu quero desafiar você a confiar plenamente no Senhor. Totalmente no Senhor. Sabe quando o pai está com o filho? Quem nunca viveu uma experiência dessa? Eu já vivi diversas vezes, tanto como filho, tanto como pai, em que o seu filho ou sua filha está num lugar elevado, no lugar mais alto, e você está num lugar mais baixo, e você fala para o seu filho: filho, vem aqui com o papai que eu vou te segurar, que eu vou te pegar. Quantas vezes você já passou por isso como filho ou como pai? E algumas vezes o seu filho, ele realmente confia em você, ele vai lá e se joga, ele pula, sabendo, confiando plenamente
que você vai pegar o seu filho. E muitas vezes a gente age com Deus de uma maneira totalmente errada. Quando a gente está no lugar elevado e fala, Deus, não falo em posição e hierarquia, eu estou falando sobre confiança e dependência no Senhor. Muitas vezes trocando essa posição, como se Deus estivesse aqui falando, vem, Cleiton, que eu te seguro. E eu vou lá, corro e pego um paraquedas, eu dou um jeitinho, coloco um capacete e eu vou lá, agora eu tô pronto, agora eu vou lá, eu vou saltar porque eu vou confiar em Deus. Mas eu tenho que dar o meu jeitinho também, eu vou colocar um paraquedas, vai que ele não me segura. Realmente. Então eu desafio você a tirar, jogar fora os paraquedas, o capacete e pular, saltar, confiando que Deus vai te segurar, confiando que Deus é o seu Senhor, que Ele vai segurar você. Não seja orgulhoso, a parte B do versículo 5 diz, não se apoie em seu próprio entendimento. Queridos, sabe quando eu estava passando naquela situação com a bomba d'água? Eu não reconhecia isso, eu não estava reconhecendo isso. Eu estava achando que, eu vou conseguir, eu vou perguntar para tal pessoa e eu vou conseguir, beleza. Mas eu esqueci de pedir a orientação do Senhor antes. Eu só observei isso, eu só despertei isso quando eu estava passando por aquele aperto, depois de vários dias e vários dias sem conseguir resolver aquela situação. Mas às vezes eu sei de algumas coisas, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu vou fazer, eu tenho conhecimento do assunto e eu esqueço de Deus, eu esqueço de perguntar para Ele, eu esqueço de levar aquilo a Ele e eu confio nas minhas próprias forças, no meu próprio entendimento. Isso é totalmente errado. Então não seja orgulhoso, não se apoie no seu intelecto, não se apoie no que você sabe fazer, não se apoie no que você já desenvolveu e sabe que vai conseguir desenvolver de uma boa forma. Não se apoie nisso. Dependa no Senhor, dependa dEle. Terceiro motivo, reconheça a soberania de Deus na sua vida. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Em qualquer aspecto da sua vida, o aspecto profissional, o aspecto familiar, reconheça a soberania dEle na sua vida. Não seja além dEle. Você não é ninguém. Reconheça a soberania de Deus na sua vida. Sem Ele você não consegue avançar, sem Ele você não consegue caminhar. Só com o nosso Deus a gente consegue caminhar e avançar. Qualquer decisão a ser tomada, eu preciso levar diante dEle, em qualquer aspecto que seja. E a quarta atitude em que podemos desenvolver plena dependência com humildade no Senhor, sendo humilde e temendo a Ele. No versículo 7 diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Eu não sou capaz de nada sem o meu Deus. Eu não sou capaz de nada. Eu preciso reconhecer a minha total dependência nele. Eu preciso reconhecer isso. Sem ele eu não sou capaz de nada. Então quero que você reconheça isso. Reflita nisso. Tenha total dependência do Senhor. Você não consegue sobreviver sem a dependência no Senhor. Muitas vezes, eu já ouvi várias vezes pessoas falarem, puxa, eu não conseguiria viver como vocês vivem, missionários, que dependem do Senhor. Olha como que é complicado isso, né? Então a pessoa, você não vive então, você não está vivendo na dependência do Senhor, porque você sabe fazer alguma coisa, porque você sabe trabalhar onde você trabalha, tem a sabedoria que você tem, mas você tem essa sabedoria que você tem a saúde que você tem, porque é Deus que te sustenta. Então você também deve ser dependente do Senhor.
Assim como nós que dependemos financeiramente, um exemplo só, financeiramente dos irmãos, dependemos também de outras pessoas, dependemos das orações também dos irmãos para continuar. Todos nós, todo cristão deve ser dependente do Senhor, totalmente. Eu queria orar por você agora para finalizar esse Desperta Colonial de hoje. Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, obrigado porque o Senhor nos mostra através da sua palavra que podemos e devemos ser dependentes totalmente do Senhor, ó Deus. Nos ajude a desenvolver essa dependência, nos ajude a tirar qualquer arrogância, qualquer pensamento de que podemos prosseguir, podemos caminhar com as nossas próprias pernas, com a nossa própria força. Mas quem nos dá a sabedoria, quem nos dá a capacitação, quem nos dá a saúde é o Senhor. Então peço ao Senhor que nos ajude a desenvolver essa dependência total no Senhor. É isso que eu peço ao Senhor e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe meu querido irmão, minha querida irmã, e tenha um bom dia, uma ótima noite na presença do nosso Deus. Um abraço.